Então, comentando aqui um pouco sobre o índice no dia de hoje, ele segue aqui bastante desses movimentos complexos que ele já vinha fazendo aqui nos últimos dias. Então, ele começou aqui e aqui também foram dias mais difíceis, esse aqui também. E aí no dia de hoje foi bem parecido, então ele abre aqui nessa região, já falha mínima, já vai acima aqui no payroll, falha máxima e volta, falha mínima. Então, você podia desconfiar que ia ser um dia complexo e rapidamente aqui por essa região já daria para ter essa noção de big down, big up, big down, big up, big grande, grande alto, grande baixo, grande confusão. Então você prefere operar nas extremidades ou esperar aqui, igual a gente comentou de manhã quando a gente parou de operar aqui no meio, esperar romper uma mínima ou uma máxima, o que muitas vezes acaba que nem acontece no dia isso, o dia fica todo o dia todo às vezes nesse formato. E você nem tem chance mais de ver o que acontece acima de uma máxima ou abaixo de uma mínima. E operar baixo, seja para comprar ou para vender, depende do que acontecer. Hoje acabou que aconteceu. Aqui não tem muitas condições de operar. No começo aqui do dia talvez ainda daria para tentar pegar compras baixo, vender alto, mas esse alto já não é tão alto, e esse baixo aqui já não é tão baixo também, porque os sinais eles acabam muitas vezes aqui dando aqui no meio do range, por exemplo, o sinal de compra ou um sinal de venda aqui nessa barra, ele já leva para o meio, então já não são trades dos melhores, mas eles existem e são possíveis aí de fazer. Um, por exemplo, que eu fiz, que foi o meu trade aí do dia, foi é, quando o preço fez essa puxada, falhou mínimo, mas ele provavelmente faria aí duas pernas para cima para continuar no ciclo de lateralidade, duas ou três pernas para talvez testar essas máximas. Então, quando ele solta um sinal aqui de venda, essa barra aqui é um sinal de venda para os traders mais fracos. Então, o trader mais fraco vai ver isso aqui como como um sinal de venda, mas ele está baixo aqui nesse range, está muito baixo. Então isso aqui provavelmente é um sinal que vai falhar. Então dá para você tentar fazer o oposto. Se os traders perdedores vão vender essa barra, dá para talvez tentar comprar, contanto que saiba fazer um gerenciamento legal de ordens limitadas. Então foi aqui que eu comprei o fechamento dessa barra, dessa barra negativa e saí aqui perto da máxima, aqui no mais ou menos alto aqui nessa barra, saí nesse primeiro pavio quando o preço foi lá, entendendo que a chance de romper isso aqui era muito baixa. E aí esse trade aqui já compensou bastante, então acabou sendo o trade do dia. Depois ainda deu, acho que mais uns scalps aqui, mas só para mostrar uma ideia de como fazer, mas nada tão importante. E aí, em algum momento aqui do dia, realmente o preço rompe. Ele rompeu aqui essa mínima, e aí quem esperou para ver o que ia acontecer, viu que o preço rompeu e botou uma barra muito grande aqui, quase que total aqui para baixo aqui do ponto de rompimento. Então ela tem a maior parte do corpo abaixo. Então isso aqui poderia sim ser um rompimento válido. É claro que lá para trás, se você olhar, você já tem uma região aqui, né, de suportes importantes. Então tem que dar atenção também a isso aqui. Pode ser aqui, é uma região toda aqui de suporte. Mas quando o impulso assim, ele é tão forte e passa por uma região importante, ele pode buscar sim a projeção disso tudo para baixo. O mercado tem potencial para fazer isso. Ou pelo menos uma segunda perna em relação ao primeiro impulso. Então eu acreditei nisso e é até por isso que eu fiz os scalps lá que eu mostrei. Era um trade de swing, acabou que deu desistência, né? Mas a ideia eu vendia o fechamento dessa barra, por exemplo, entendendo que isso aqui teria continuidade. A continuidade não é tão legal assim. Ainda vendi mais nesse pavio aqui quando o preço estava voltando, entendendo que essa primeira volta aqui para cima ia falhar. Mesma ideia que isso aqui, então provavelmente quem compra aqui quando a barra está subindo o comprador fraco que acha que caiu muito e às vezes ele entra aqui no mercado quando a barra está subindo, ele a maioria das vezes vai perder dinheiro porque o mercado quando chega aqui assim ele normalmente vai testar a mínima aqui dessa barra antes de subir. E foi o que aconteceu. Então eu vendi aqui a mínima dessa barra e a continuidade foi tão ruim que eu comecei a sair. Então eu saí a primeira vez aqui nesse pavio, abaixo aqui de barra, e a segunda vez eu saí também aqui no pavio, aqui abaixo de barra, aqui. Então eu saí por aqui assim. E foi uma desistência de operação, mas essa barra coloca o mercado no modo sempre vendido e até que o preço não veio aqui em cima. Por exemplo, romper ela, você ainda tem o mercado no modo sempre vendido, a não ser que ele mude drasticamente o comportamento ali para baixo, né? Que acabou acontecendo isso depois, mas inicialmente a primeira tentativa aqui de reversão tenderia a falhar. Essa aqui acabou que falhou,
Isso aqui jogou o mercado para perder mínimas novamente, então aqui finalmente você tem uma segunda perna desse impulso. Isso aqui poderia levar até mais continuidade, mas é muito bom esse tipo de impulso para quem está vendido nas regiões certas aqui, ou para quem ainda ficou vendido aqui dessa região, ou até mesmo para quem ficou vendido aqui nessa barra, quem não quis desistir igual eu por causa dessa continuidade. Porque quem vende aqui está entendendo que o stop, pelo menos, ele fica aqui acima dessa barra. Então quem vendeu lá vai colocar o stop pelo menos aqui em cima. E sabe, se faz a leitura do price action razoável, sabe que talvez, como essa barra é muito grande, você vai ter que esperar aqui umas 10, 15 barras dentro dessa barra de correção, TBTL, alguma coisa assim, para depois você ter uma continuidade. Para quem busca urgência igual eu busquei, você vê o que acontece na sequência e você desiste da operação. Aqui deu para desistir ainda bem positivo. E quem esperou, quem colocou o stop lá em cima, vendeu aqui, esperou, teve aqui a espera aqui retribuída, porque aí o preço foi lá e entregou alvos maiores. Não chegou a dar, quem sabe, a projeção disso aqui, mas entregou uns alvos melhores do que quem desistiu aqui. E aí depois desse ponto aqui o preço reverte. E aqui é um trade que eu gostaria muito, por exemplo, de ter participado, mas faltaram alguns motivos ali e também tarde no dia. É um tipo de mercado mais difícil de operar tão tarde aí no dia. Mas aqui o mercado teve comentado no grupo de alunos. Ele tinha várias linhas aqui que dava para colocar como edge, como tentativa de overshoot. Então, algumas delas ele ultrapassou. Isso aqui claramente dá para observar. Então, tem mais que uma. E aqui ele ultrapassa as linhas aqui com uma puxada que pode ser uma puxada final, levando para suporte. Então, é um ponto de atenção. Você não, assim, quem compra aqui talvez não está esperando isso aqui tudo, mas se você entra aqui posicionado em qualquer local, como foi explicado no grupo de alunos, então eles têm confluência em tempos gráficos maiores. Você olha lá um 15 minutos, por exemplo, você vai ver que o preço está aqui nessas regiões e que ele fez uma barra muito climática e está devolvendo aqui como uma possível barra de sinal. E se você une todas essas confluências e opera mercado, não um setup pronto, você vai observar que aqui chegou um ponto onde que talvez ele vai fazer uma correção mais profunda. Aí você tem referência para isso. Se você compra aqui abaixo, provavelmente você não está sozinho, porque apesar do movimento vir parecer forte na venda, você já tem aqui compradores. Você tem compradores colocando barras consecutivas. E eles estão muito próximos dessa região. Então, quando o preço volta aqui acima desse ponto ou aqui nessa barra, eles podem assumir novamente e executar pelo menos isso aqui novamente para cima. E foi o que aconteceu. E conforme o preço vai se desenvolvendo, você vê que aqui o mercado mudou de comportamento. Então, é um mercado, assim, de certa forma, forte. Vai colocando barras consecutivas, tem até uns dojis aqui no meio, mas eles não conseguem nem corrigir direito o preço. Então isso aqui a gente não opera contra, mesmo que antes tenha uma tendência aqui, observando o comportamento do preço, você dificilmente vai querer colocar aqui uma linha de tendência, por exemplo, e vender aqui o toque da linha de tendência. Você está vendo o que está acontecendo. Então isso é muito importante no price action, porque é essa definição, inclusive, é a ação do preço. Então o que o preço está fazendo, não é o que não é as linhas que o preço está tocando, é o que o preço está fazendo e o que pode vir na continuidade. Então, isso aqui era um movimento talvez para operar na compra. Inclusive, foi esse tipo aqui de movimento forte que aconteceu anteriormente, que, por exemplo, no meu caso, me deixou de fora da venda, porque aí eu já achei mais difícil pegar a venda. Mas para quem opera técnico aqui, depois de uma barra de venda, ou principalmente dessa segunda, você colocando o teu stop aqui em cima, ou lá em cima, você tinha ainda uma boa chance de pegar aí pelo menos um scalp 1 para 1 de uns 500 pontos em relação ao tamanho do alvo. O alvo 1 para 1, né? Tinha ainda uma chance, mas porque quando você vê isso aqui, você já fica atento. Tem um comprador na região e é a região de suporte e o preço vem, tem mais confluências, vem parabólico. Se você buscar a projeção da lateralidade, provavelmente parou em alguma projeção da lateralidade. Deixa eu monitorar aqui, deixa eu colocar aqui para olhar. Olha, até passou um pouco aqui de 50%, mas a primeira vez que o preço sentiu foi 50% da lateralidade e já voltou bastante. Então são pontos onde que o preço tende a sentir às vezes os movimentos. E aí isso aqui é um movimento muito interessante aqui para quem conseguiu participar, quem estava na tela olhando. Mas mesmo assim, independente disso, às vezes tem esses movimentos aqui no fim do dia, é mais raro, mas acontece às vezes.
e nem sempre você vai conseguir participar. Até porque um dia complexo assim, o indicado é que a maioria já vai precisar parar de operar aqui no meio. E às vezes a pessoa não vai ficar a tarde todo, o dia todo na tela esperando um rompimento lá no fim do dia. Então é normal você ver por aqui assim. Na verdade, aqui assim, a gente já comentou na sala que talvez o dia ficaria todo preso aqui dentro. A gente pararia de operar, então, e foi o que acabou acontecendo. Quem acha que é mais avançado e ainda não é, fica fazendo scalp aqui no meio, operando contra o preço TTR, porque TTR não se opera, ainda mais isso aqui era um arame farpado, então a TTR cortando a média no meio de uma lateralidade. Se você opera isso aqui, você pode ser até que acerte bastante trades, operando contra o preço, contra o preço, contra o preço, até que uma hora você vai errar. E quando você errar, se você comprou aqui baixo, achando que vai voltar para cima, a vez que você ganha vários scalps curtos, que não compensam por ser TTR. No longo prazo não compensa. Porque a hora que você erra assim. Você comprou aqui e você erra assim. Ou até mais, porque às vezes quem opera aqui acha que sempre o mercado vai sugar aqui para dentro desse TTR, porque é o que a metodologia fala. Às vezes ela até volta aqui dentro, sim, várias vezes, mas antes de voltar aqui você não sabe se ele vai andar para baixo aqui, vai vir até aqui 200, 300 pontos, vai vir 400 pontos ou se ele vai cair 1.400. E aí a pessoa não aguenta, né? O gerenciamento não, a pessoa não sabe fazer esse gerenciamento, então é melhor não ficar fazendo coisas que nem pessoas avançadas não deveriam fazer. É melhor operar outros padrões, esperar. Se não tiver um trade hoje, se você nem viu esse movimento acontecer, não importa, até porque ele não, nem foi fácil assim de operar isso aqui. Não importa porque talvez segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem, algum dia vai ter algum trade mais parecido, por exemplo, com essa compra aqui, quem sabe, ou algum trade mais claro aqui que daria para ver, como essa compra dessa barra aqui também. Eu acho que aí todo mundo que opera quase price action fez essa compra no dia que aconteceu, disso aqui na abertura do dia, testando um suporte. Então vai ter outros dias que vai ter, vão aparecer, vão surgir bons trades aí. Não dá para querer resolver a vida em um dia porque é, as chances são baixas de funcionar. Normalmente não vai funcionar. E se funcionar, você vai querer pegar o lucro provavelmente e repetir. Você treinou na tua cabeça que operar alavancado para resolver a vida em um dia funciona. Então um dia você acerta, no outro dia você vai querer repetir a dose e erra e entrega todo que foi obtido e mais um pouco ainda. Esse é o normal do mercado.